nós estamos a fazer uma leitura, a leitura do livro Alimentação e Evolução Espiritual. Este livro, o autor dele é Edson Ramos de Siqueira. Ele nasceu a 6 de abril de 1956, em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Ele é engenheiro agrónomo, com pós-graduação em produção animal. É professor na Universidade da Unesp, campus de Botucatu, desde 1980, e durante 20 anos dedicou-se ao estudo do comportamento animal, etiologia. É orador espírita desde 1994. A fim de desenvolver o tema deste livro, tentou aliar os conhecimentos etológicos às questões inerentes à alma dos outros animais. Então, durante a leitura deste livro, nós vamos nos apercebendo em como a nossa alimentação é importante na nossa evolução espiritual. Nós, com a evolução espiritual, queremos tornar-nos mais subtis, mais leves. E como é que nós conseguimos essa subtileza se temos comportamentos de mundos primitivos, em que comem os seus irmãos? É um tema delicado, porque a maioria de nós ainda não consegue deixar de comer carne e peixe, portanto, de fazer este tipo de alimentação. Mas estes momentos são importantes para que nós possamos perceber um pouquinho melhor do relacionamento da nossa alimentação com a nossa evolução espiritual. Então, no capítulo que se vai ler hoje, que é a inteligência animal. E começa assim. No dia 11 de setembro de 2007, foi a esta manchete da secção de ciência do famoso periódico norte-americano New York Times. Morre papagaio inteligente e motivo até ao fim. Tratava-se de Alex, um papagaio cinzento que desencarnou aos 31 anos de idade, mas que deixou um legado impressionante para a ciência do comportamento animal e ensinamentos fundamentais para toda a sociedade humana. Suas últimas palavras para sua tutora, a cientista Irene Pepperberg, professora de cognição animal da Universidade de Harvard, foram: "Fique bem, te amo." Alex tinha pavor de tornados. Segundo Irene, ele percebia a alteração da pressão atmosférica antes de qualquer ser humano. Relatou Irene. A única coisa que o acalmava nas horas de tempestade era o concerto de Haydn para violoncelo, que o deixava em um estado semelhante ao de transe. O corpo balançava suavemente e os olhinhos quase se fechavam. Outra característica comportamental de Alex era tomar o controle da situação quando pedia alguma coisa. E escreveu Irene. Deixava bem claro e com muita rapidez para os recém-chegados que teriam que lhe prestar obediência. Vejam que interessante. Portanto, se calhar todos nós conhecemos um papagaio assim. Se calhar já todos nós temos um vizinho que tem um animal assim. Certa feita, ela precisou viajar. Solicitou à Bárbara Katz, experiente tratadora de aves, que cuidasse do Alex. Transcreveremos o relato de Bárbara. E diz assim, Bárbara: pensei que seria simples. Cheguei ao laboratório no início da tarde e encontrei Alex todo feliz, enquanto destruía um pequeno armário velho à frente dos alunos, que observavam sem saber o que fazer. Olá, Alex, como vai? Quero nós, ele declarou com uma charmosa voz melodiosa. Alex
Falei calmamente. Você come nozes demais. A Irene disse que eu deveria oferecer fruta quando você pedisse guloseimas. Que tal uva? Quero noz. Nada de nozes, dizia a Bárbara. Que tal banana? Eu, Alex. Quero noz. Está bem, só uma. Destapei a lata, peguei uma noz e estiquei a mão para ele. Habilmente, Alex esticou e pegou-a. Mordiscou-a, comendo aos pedacinhos até terminar. E só restaram umas migalhas no canto do bico. Diz o Alex. Quero noz. Bárbara. Não, você já ganhou uma. Que tal uva? Senti que vinha encrenca. Quero água. É uma boa ideia, Alex. Estendi sua pequena xícara de plástico branca. Ele tomou 2 pequenos golos, depois puxou a xícara da minha mão e atirou-a resolutamente no chão. Para aquelas pessoas que desconhecem a conexão entre as mentes humanas e as dos outros animais, este relato mais parece um trecho de uma história infantil. Mas é real. Além de não se tratar de um fato isolado, referente a um único animal, fora de série, a diferença entre Alex e os demais indivíduos da espécie é que ele teve a oportunidade de desenvolver o seu potencial cognitivo. O meio onde estava o Alex, com a tratadora, com a tutora que tinha conhecimento para o poder desenvolver, também permite, como qualquer um de nós, no meio onde estamos, e a forma como somos ensinados, conforme somos incentivados ao estudo, desenvolvemos mais ou menos. Isto também acontece nos animais. Isso é válido para qualquer espécie animal. Por exemplo, se o ser humano não dispuser de um ambiente educacionalmente favorável, como poderia desenvolver uma mente saudável, usufruindo de toda a potencialidade da sua inteligência? Este mesmo processo educacional explica porque nos deparamos com tantos cães maravilhosamente bem comportados e obedientes e tantos outros comportamentalmente insuportáveis. Que tipo de educação cada um recebeu? Lá está. Tal como o homem, de acordo com a educação que recebe, assim o animal se sabe comportar, é educado ou não. Ainda em relação à conexão das questões relativas à mente humana e dos outros animais, referida no início do parágrafo anterior, ilustramos com palavras do renomado etólogo cognitivo Frans de Waal. Chimpanzés são sempre destaque em zoológicos. São engraçados, mas não porque as macaquices sejam cómicas. Eles causam risos porque os espectadores humanos se reconhecem nesses primatas, cujo material genético é 98% idêntico ao seu. O relato do médico psiquiatra Augusto Cury é esclarecedor. Na infância, juventude e vida adulta, o património genético continuará influenciando a construção de experiências. Mas, se o ambiente educacional estimular as funções complexas da inteligência, se o processo de formação da personalidade for saudável e se o eu for bem construído como gerente da psique, o património genético não terá prevalência, ainda que os pais tenham transtornos psiquiátricos de fundo genético. Ou seja, a educação é a base de todo o processo evolutivo espiritual, independentemente da espécie animal. Em documentário coproduzido pela BBC e a Discovery Channel, intitulado Os Seres Humanos, há um trecho bastante elucidativo a respeito do efeito do ambiente sobre a evolução, que nos diz:
Os computadores são o centro da cultura moderna. Sem a escrita e sem esse poder de armazenar conhecimento, onde será que nós estaríamos? A resposta é na Idade da Pedra. Se pudéssemos usar uma máquina do tempo para trazer um bebê das cavernas de 35 mil anos atrás para a atualidade e o educássemos aqui no mundo moderno, ele se tornaria capaz de qualquer coisa, ser piloto de avião, médico e até presidente. Na Idade da Pedra, os humanos já eram tão inteligentes quanto nós. Se um bebê do século XXI viajasse 35 mil anos para o passado, ele também não seria mais avançado que os humanos da época. Tirando o aparato tecnológico, no fundo, todos continuamos sendo os mesmos homens das cavernas. Isso porque nossos genes não mudaram desde a Idade da Pedra. Os bebês das duas eras teriam a mesma composição genética. Portanto, da mesma forma que evoluímos, aprendendo com aqueles que se encontram em posições superiores da escala hierárquica espiritual, os outros animais também evoluem convivendo conosco. A maior parte de nós tem animais domésticos e eles são para nós, e eu falo aqui de uma experiência que tenho, um gatinho em casa que para mim é um membro da família, em que ele nos dá carinho como nós lhe damos a ele. A inteligência de um animal, para mim, na minha vida, está presente naquele ser que eu tenho em minha casa e que convive comigo diariamente. Que tenho a sorte, que é muito educado, que não faz asneiras, que não sobe acima das mesas, que não rouba comida, que não estraga nada. Foi bem educado. Mas é assim, é de facto um irmão. E se calhar cada um de nós tem essa experiência. Se calhar cada um tem um animal com quem já teve essa experiência de sentir amor, carinho por aquele ser que é nosso irmão. Entretanto, a semente do altruísmo está plantada em todos os espíritos, desde que se originaram simples e ignorantes, conforme nos ensinou Allan Kardec. As observações do primatólogo Franz de Waal, em seu dia-a-dia como cientista do comportamento, reforçam na prática o conceito espírita. Leiamos 2 de seus emocionantes relatos. Caso 1. Nascemos com impulsos que nos levam a sentir interesse pelos outros e, mais tarde, a nos preocupar com eles. A antiguidade desses impulsos evidencia-se no comportamento de nossos parentes primatas. Destes, destaca-se admiravelmente o bonobo. Um grande primata, ainda mal conhecido e geneticamente tão semelhante a nós quanto o chimpanzé. Quando uma bonobo chamada Cuni viu um estorninho trombar com a vidraça do seu recinto no zoológico na Grã-Bretanha, foi ajudá-lo. Pegou o atordoado passarinho e com delicadeza o pôs em pé. Ao ver que ele não se mexia, deu-lhe um empurrãozinho, mas ele só agitou as asas. Cuni, o bonobo, então subiu ao topo da árvore mais alta com o estorninho, usando apenas as pernas a fim de ter as mãos livres para segurá-lo. Cuidadosamente desdobrou-lhe as asas até abri-las bem. Segurando-o entre os seus dedos,
após o que lançou o passarinho pelos ares, como um avião de papel, na direção dos limites do seu recinto. Mas ele não ultrapassou a barreira e aterrou na beira do fosso. Cuni desceu da árvore e montou guarda ao lado do estorninho por muito tempo, protegendo de um jovem bonobo curioso. No fim do dia, a ave recuperada voou em segurança para a liberdade. Adam Smith, o pai da economia, há mais de 2 séculos nos legou a mais duradoura definição de empatia: imaginar-se no lugar do sofredor. Então, neste caso, a ternura que a Cuni, que é um bonobo, teve para salvar aquele passarinho, aquele estorninho. E o que é que nos diz Adam Smith? Imaginar-se no lugar do sofredor. A consciência desta bonobo, era que aquele passarinho, aquele estorninho ia ser morto por um outro bonobo que era muito jovem e curioso e que não tinha noção de que aquele estorninho queria viver. Então, a consciência deste ser que soube proteger ao pé dele um ser tão pequenino, um passarinho em comparação, quando comparamos com as dimensões do bonobo. Portanto, vejam a consciência deste animal. No caso 2, relata-nos o seguinte: só quando um gorila salvou um membro da nossa espécie, as pessoas despertaram em massa para a possibilidade de haver humanidade em não-humanos. Isso aconteceu em 16 de agosto de 1996, quando Binti Jua, uma gorila de 8 anos de idade, ajudou um menino de 3, que caíra de uma altura de quase 6 metros dentro do recinto dos primatas, no zoológico de Brookfield, em Chicago. Binti reagiu imediatamente, pegou o menino nos braços e o carregou para um lugar seguro. Sentou-se em um tronco à beira da água, com o menino no colo, afagou-o delicadamente com as costas da mão e o levou para os funcionários do zoológico, que estavam à espera. Esse ato simples de solidariedade, gravado em vídeo e exibido no mundo inteiro, sensibilizou muitos corações e Binti foi aclamada como heroína. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um grande primata não humano figurou em discursos de políticos importantes que citaram a gorila como um modelo de compaixão. Outro caso de solidariedade e de amor ao próximo. Baseado em parte em documentário da National Geographic, analisemos alguns aspectos comportamentais de homens e de outros primatas hominídeos, o chimpanzé, o bonobo, o gorila e o orangotango, destacando nuances que salientam o grau de inteligência desses. Em que fase da evolução surgiu a bifurcação que separou o homem dos outros primatas, tendo permitido ao primeiro adquirir recursos neurais e, consequentemente, comportamentais, que o fizeram chegar ao grau de desenvolvimento hoje observado. Nos últimos anos, a etologia e as ciências correlatas têm demonstrado que os outros animais não são os autómatos movidos pelo instinto, que a grande maioria da humanidade imagina. Se levarmos em consideração que os grandes primatas possuem 98,4% do DNA humano, o rato 80%, a galinha 60% e a minhoca 40%. A seguir, comentários de forma comparativa a respeito das diferenças e similaridades
entre o homem e os demais primatas superiores. Primeiro, o autorreconhecimento. A determinação desta capacidade pode ser efetuada pelo teste do espelho. Quando uma mancha de tinta foi impregnada na face de uma criança, ela tocou-a ao ser posta à frente de um espelho. Portanto, a criança toca na face, tocou a mancha na pele. Quando o teste foi feito com um macaco, ele mostrou-se agressivo com a sua imagem, tendo entendido tratar-se de um outro indivíduo. Porém, ao utilizar-se no mesmo teste um orangotango, este tentou remover com o dedo a mancha de tinta em seu rosto, dando prova da sua consciência. Ele sabia que aquilo era algo que não era dele, tentou tirar. E por abordar a consciência, cabe ressaltar que em veja.com, que é, portanto, é uma busca, não é uma busca, peço desculpa, é uma revista no Brasil, publicou em 16 de julho de 2012 entrevista de Marco Túlio Pires com o neurocientista canadense Philip Lowe, pesquisador da Universidade de Stanford e de Manchester, Instituto de Tecnologia. Evidenciou-se no meio científico por estudos que o levaram a desenvolver o iBrain, aparelho que permitiu ao físico Stephen, portador de enfermidade degenerativa, comunicar-se através de ondas cerebrais. No dia 7 de julho de 2012, em Cambridge, com a presença de Stephen, foi anunciado o resultado final da pesquisa. Além disso, Lowe e mais 25 neurocientistas do mundo todo aproveitaram o ensejo para assinar uma declaração a respeito da existência de consciência nos outros animais. Transcreveremos a seguir parte da entrevista concedida por Philip Lowe. A revista pergunta: estudos sobre o comportamento animal já afirmam que vários animais possuem certo grau de consciência. O que a neurociência diz a respeito? Philip Lowe responde: descobrimos que as estruturas que nos distinguem de outros animais, como o córtex cerebral, não são responsáveis pela manifestação da consciência. Resumidamente, se o restante do cérebro é responsável pela consciência e essas estruturas são semelhantes entre seres humanos e outros animais, como mamíferos e pássaros, concluímos que esses animais também possuem consciência. A revista pergunta: quais os animais que têm consciência? A resposta: sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenómeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede natural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Uma pergunta de novo da revista: é possível medir a similaridade entre a consciência de mamíferos e pássaros e a dos seres humanos? E o cientista nos diz: isso foi deixado em aberto pelo manifesto. Não temos uma métrica, dada a natureza da nossa abordagem. Sabemos que há tipos diferentes de consciência. Podemos dizer, contudo, que a habilidade de sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante. Vejam a que é que o estudo
Conclui: podemos dizer, contudo, que a habilidade de sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante. A revista pergunta: que tipo de comportamento animal dá suporte à ideia de que eles têm consciência? E o cientista responde: quando um cachorro está com medo, sentindo dor, ou feliz em ver o seu dono, são ativados em seu cérebro estruturas semelhantes às que são ativadas em humanos quando demonstramos medo, dor e prazer. Um comportamento muito importante é o autorreconhecimento no espelho. Dentre os animais que conseguem fazer isso, além dos seres humanos, estão os golfinhos, os chimpanzés, os bonobos, cães e uma espécie de pássaro chamada pica-pica. Nova pergunta: qual é a ambição do manifesto? Os neurocientistas se tornaram militantes do movimento sobre o direito dos animais. É uma questão delicada. Nosso papel como cientistas não é dizer à sociedade: deve fazer, mas tornar público o que enxergamos. Vejam, a responsabilidade é nossa. Nós é que temos o nosso livre-arbítrio. Os cientistas demonstram-nos, fazem-nos chegar os estudos que fizeram. Nós faremos o que entendermos. A sociedade agora terá uma discussão sobre o que está acontecendo e poderá decidir formular novas leis, realizar mais pesquisas para entender a consciência dos animais ou protegê-los de alguma forma. Nosso papel é reportar os dados. Nova pergunta: as conclusões do manifesto tiveram algum impacto sobre o seu comportamento? Acho que vou virar vegetariano. É impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre a sua experiência do sofrimento. O que pode mudar com o impacto dessa descoberta? Os dados são perturbadores, mas muito importantes. No longo prazo, penso que a sociedade dependerá menos dos animais. Será melhor para todos. Deixe-me dar um exemplo. O mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano, matando 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas. A probabilidade de um remédio advindo desses estudos ser testado em humanos, apenas teste, pode ser que nem funcione, é de 6%. É uma péssima contabilidade. Um primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser necessário tirar vidas para estudar a vida. Penso que precisamos apelar para a nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores tecnologias para respeitar a vida dos animais. Temos que colocar a tecnologia em uma posição em que ela sirva nossos ideais em vez de competir com eles. Acabamos por aqui a nossa leitura. E sobre a inteligência dos animais, penso que todos estamos esclarecidos e todos nós, de uma forma ou outra, nos apercebemos que, de facto, eles a possuem. Depois, cabe a cada um de nós, na forma que assim o conseguir, ir percebendo melhor, ir colocando em prática quem assim o conseguir e quem assim o entender.